Olá pessoal, boa noite. Marconi Elguins aqui com vocês para dar continuidade aqui ao que a gente vem tratando dos últimos acontecimentos aí, 2 dias atrás. Hoje é quarta-feira, dia 10/3/2021, e as coisas continuam indo ladeira abaixo, né pessoal? Então vamos falar um pouquinho mais aqui com todos vocês. Venho agradecer aqui a última visualização do vídeo que nós fizemos ontem, né, sobre a decisão aí do ministro Fachin quanto à anulação do processo do Lula, né? Deu uma repercussão muito grande, muito boa, muito positiva, de alerta às pessoas, a todos nós, a todos vocês que vêm me acompanhando aí. E eu queria que hoje vocês compartilhassem esse vídeo da mesma forma que fizeram com o anterior e que prestassem atenção, ficassem até o finalzinho. Vou procurar ser breve aqui e vamos fazer uma retrospectiva e uma avaliação do que está acontecendo e que está por acontecer no nosso Brasil. É muito grave, todos sabem disso aí, e a gente tem que ter uma visão muito clara para que a gente possa se posicionar. Ir à rua, não ir à rua, o que devemos fazer, pandemia, processos, interferências do STF, o timing das coisas, como diz o nosso título aí, e os 3 poderes. O que devemos fazer daqui para frente, como que as coisas estão sendo processadas e entendidas pela população, entendidas por nós, o que nós fizemos e o que nós temos que fazer, e o que nós temos que estarmos todos alertas agora, num momento muito importante, o timing das coisas. Tudo existe um tempo certo, um momento de agir, um momento de esperar e um momento de realizar as coisas que vêm sendo projetadas, organizadas, articuladas. Tá, pessoal? Então a sequência do que de tão grave vem acontecendo, que continuou ontem com Gilmar Mendes, com a suspeição, votando a suspeição do Moro, nosso juiz Moro, tão importante na Lava Jato. Sim, embora tenha se desalinhado com o nosso presidente da República, não vou condená-lo aqui. As coisas acontecem todas por um motivo, não somos juízes, mas temos que estar alertas às situações. Não é questão de Moro contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, não é essa a questão. É o bem-estar da população, o equilíbrio social, político, econômico e sanitário das nossas vidas que estão em jogo, né, pessoal? É isso que a gente tem que estar alerta e trabalhando e lutando para que nós mantenhamos esse equilíbrio, essa condição de vivência da maneira correta, lutando pelo que é certo, pelo que é justo, porque é uma coisa muito importante que vem sendo atribuída ao STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, que deve julgar as leis, deve proteger a nossa Constituição. Isso não está acontecendo. Mas antes de qualquer lei, pessoal, existe o direito natural do que é justo, o que é certo é certo. As leis podem mudar, mas o que é natural, o que é justo, o que é certo, não muda. Então nós temos que lutar alicerçados nesse direito natural. Pois bem, pessoal, o que está acontecendo? Existe uma interferência aqui. Por que eu coloquei os 3 poderes, tá? Que são os poderes constitucionais que regem o nosso país, que regem a sociedade. Esses poderes têm que estar em equilíbrio, equalizados, né? Tem que estar trabalhando em prol da população em equilíbrio, em sintonia. Isso não está acontecendo há bastante tempo, porque existe uma interferência de vontades, de intenções mundiais, de poderes, né, que trabalham aí em proveitos próprios. Isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Existem conflitos mundiais, nações que querem dominar nações, e hoje não é muito diferente disso não, pessoal. Existem interesses aí de países com condições e governos comunistas, né, como o chinês, que é uma grande potência mundial hoje, que tem seus interesses próprios, né, enquanto país,
Não sou contra a China, tá, pessoal? A gente tem que estar alerta a esses interesses ocultos de cada país, de cada doutrina que o país defende, de cada ideologia, de cada sistema político. Nós temos que estar alerta. Temos que negociar sim o livre mercado mundial, mas como fazer essas negociações? Temos que estar alertas. Existe um interesse global da China e tantos outros países, né, de se proteger os seus interesses particulares do país, do seu povo. Tá, pessoal? Então isso é notório, sempre existiu. Existem duas forças, os globalistas, que são uma linha que está alinhada, de certa forma, com esses interesses globalistas da própria China. Então os globalistas são interesses europeus, digamos assim, que estão sendo buscados de domínio comercial, de interesses que esse pessoal vai buscar defender a sua pátria, o seu povo, os seus interesses particulares. E esses interesses globalistas e chineses comunistas estão convergindo de uma certa forma no mundo hoje, tá? E existia e existe ainda um entrave muito grande, que é aqui nas Américas, América do Norte e América do Sul, o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos foi completamente dominado agora nas últimas eleições. Foi derrubado um obstáculo para esses globalistas e interesses comunistas chineses, que nós todos sabemos. Independente se esses interesses são legítimos ou não, não é essa a questão. Existem interesses, e se esses interesses vierem a prejudicar a nossa nação, a nossa economia, a nossa sociedade, aí nós temos que estar atentos. Se esses interesses vêm a somar, nos trazer algum benefício, beleza. Aí sim, aí devemos aceitar e conviver com isso. Esse é um sistema político, democrático, natural de convivência, de abertura de livre mercado. Beleza? Mas sabemos que não é esse o interesse e o procedimento normal destes países e desses globalistas aí. E os entraves que existem, que impediram o sistema, o regime comunista de dominar a América do Sul e a América do Norte, a resistência está aqui no Brasil quanto à América do Sul, e lá estava com Trump na América do Norte, com os Estados Unidos. Lá caiu. Aqui ainda existe um fio de esperança que nós possamos fazer a resistência a esses interesses comunistas de comunizar a América do Sul, a América do Norte e o mundo inteiro. Através desse interesse político, de dominação e de controle político, tá, ideológico, comunista, eles vão controlar a economia e controlar o comportamento dos países, né, e de uma forma muito mais fácil ter o controle, a hegemonia, o poder político e econômico sobre esses países. É o que é o interesse, né, das nações, sem um domínio como era antigamente, através de guerras, de dominações, de guerras, através de armas, né, bélicos, né, que hoje não existe isso. Hoje nós estamos aqui, para os bons entendedores, sofrendo um ataque biológico, ou isso é uma grande casualidade no mundo inteiro, enquanto as Américas do Norte e do Sul, que fazem a resistência mundial a um domínio comunista, socialista, que vem vindo da China, que isso é norteado por interesses econômicos chineses, mundiais e globalistas também, de países e grupos europeus, vem essa bomba, né, essa pandemia, esse vírus que casualmente veio da China, que abalou todas as economias mundiais e que está sendo utilizado, né, casualmente ou propositalmente, para derrubar governos, derrubar economias, que é o que está acontecendo. Aconteceu nos Estados Unidos. Lá eles conseguiram derrubar o sistema democrático que era representado pelo Trump e colocar sistemas e governantes, obviamente, com interesses comunistas lá. Lá conseguiram. E agora resta dar continuidade aqui na América do Sul, através, né, da derrocada do governo Bolsonaro que temos aqui de direita. Tá, pessoal? Então esses são os interesses mundiais envolvidos nesses comportamentos que aparecem
que parecem nos ser casuais, de uma pandemia, de um vírus que nunca foi enfrentado. Sempre houveram ações, vírus no mundo, doenças no mundo, superlotações nos sistemas de saúde no mundo e aqui no Brasil, sempre houveram isso, mas nunca houveram ações como as que estão sendo implantadas agora, de lockdown, controles, e fique em casa, cerceamento de liberdades. Há mais de um ano já isso acontecendo e querem esticar esse procedimento. Casualmente, os Estados Unidos, após a derrubada do Trump lá, parece que a questão da pandemia já não tem mais alarde, parece que já foi resolvido, o vírus lá está sob controle. Mas aqui no Brasil, que ainda não conseguiram derrubar o Bolsonaro, empichar o Bolsonaro, tentaram de todas as formas, o vírus continua firme e forte. Aliás, daqui estão saindo cepas, modificadas, letais, para atingir a nossa população e atingir o mundo. O mundo está preocupado com o vírus brasileiro. O vírus chinês agora não é o caso, não podemos acusar que o vírus veio da China, mas que existe uma cepa agora letal brasileira, isso o mundo está falando. Que estão atrás de vetores no mundo, de brasileiros, de pessoas que estão transitando no mundo, que podem estar alastrando esse vírus. Então, pessoal, isso é muito crítico, muito grave. O momento que nós estamos vivendo agora é grave, e ele é um momento decisivo para tudo que vem acontecendo político e social no nosso país. E dos nossos movimentos, das pessoas que querem ir à rua, já estão se mobilizando, já foram às ruas hoje, já em diversos estados aí, reivindicando contra o Fique em Casa, contra esse abuso de poder de governadores. Então vamos falar aqui dos três poderes aqui no Brasil, para que vocês tenham uma noção importantíssima do timing, do que tem que ser feito. A esquerda está fazendo muito bem, está conduzindo muito bem as suas estratégias políticas de dominação política e de implantação de uma ditadura. Continua o processo. Houve um atraso, houve uma resistência através da direita mundial, da direita aqui no Brasil, que é elogiável. Tudo que nós fizemos, que vocês fizeram, eu fiz, ajudei a fazer, e tantos líderes no Brasil inteiro fizeram, de resistência contra o avanço comunista no mundo. Aqui na América Latina, o Brasil foi essa referência, que conseguiu rechaçar esse domínio total do comunismo, da ditadura comunista, que estava se implantando, se consolidando. O Brasil está de parabéns, só que nós estamos sob risco disso tudo ir por terra agora, através do controle político, que continua nos bastidores. Está aí o exemplo do Lula. Vocês viram hoje o que aconteceu? A pauta, o palco que o Lula livre já está tendo na Globo, por exemplo. Viram o Jornal Nacional hoje? O discurso do grande estadista, do ex-condenado Luiz Inácio da Silva, que já começou a sua campanha assim para 2022, e não podemos subestimar esse mecanismo organizado, competente, que vem lutando desde que eles perderam o poder, que subestimaram a direita, subestimaram o povo brasileiro nas ruas, e que pudéssemos levantar um líder como é Bolsonaro, como foi Bolsonaro e como é Bolsonaro ainda, que se não tomar atitudes hoje importantes e necessárias, tudo vai estar perdido, pessoal. O grande momento é agora, o grande momento de uma ação e de uma reação. Por isso que eu falo do timing, o timing da ação da direita, que deve de vir do nosso presidente, do nosso governo eleito, do executivo. Dos três poderes nós temos um, o executivo está com nós colocamos o nosso presidente lá, e graças a Deus nós temos no Brasil uma democracia republicana presidencialista, diferente da que é existente nos Estados Unidos, federalista, que dá poderes para os estados. Ou vocês acham que lá eles conseguiram dominar e derrubar o Trump por quê? Por causa dessa divisão de poderes. E por que vocês acham que uma das primeiras coisas que o STF fez foi tirar o poder do nosso presidente e colocar nas mãos dos executivos estaduais e municipais, para dividir? A exemplo dos Estados Unidos, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Não perderam um povo culto, politizado,
aonde existe o voto passivo de ser contabilizado, auditado, o que aqui não é, que era uma das nossas prioridades, auditar o voto, a possibilidade de auditar o voto através da impressão do voto para 2022, que ainda é uma prioridade, mas que também pode não fazer a diferença em função de tantas manobras que estão sendo executadas e orquestradas por um dos poderes, o poder judiciário, através do STF. O poder legislativo do nosso Congresso, de certa forma, nós temos deputados que foram colocados lá, poucos, mas nós conseguimos mexer no legislativo. O executivo está conosco, com Jair Messias Bolsonaro. Sobrou a eles e aos poderosos dos bastidores políticos o judiciário, que foram colocados ministros lá, colocados pelos últimos governos de esquerda no Brasil, Dilma, Lula. Esses ministros que lá estão, os 11 que estão governando e que não foram eleitos pelo povo, foram eleitos por um governo passado esquerdista, que hoje não representa mais a vontade do povo, que é de direita, que temos parte apenas, não maioria, parte apenas do legislativo, do Congresso, porque muitos dos que foram eleitos na onda Bolsonaro já rasgaram a camiseta de direita, já estão do lado da velha política, praticando as práticas políticas, mas o presidente Bolsonaro, de uma certa forma, está conseguindo buscar um equilíbrio e tentar se manter pelo menos no poder, mas isso não basta. Tá, pessoal? Pelas interferências do poder judiciário através do STF, que representa a esquerda. Interferências essas, sim, que não poderiam existir e que estão sendo aceitas de forma homeopática, dosada, pouco a pouco. Nós aceitamos o que não poderíamos ter aceito até agora, que foi a derrubada da prisão em segunda instância, determinada pelo STF. Nós aceitamos, porque vamos tentar reverter esse assunto, porque essa questão, tudo bem, não é tão grave. Colocou Lula na rua. O que aconteceu na sequência, pessoal? O STF, mais uma vez, interviu no Poder Executivo, mais uma vez, além de intervir no próprio Judiciário, nas primeiras e segundas instâncias, que afetou o nosso Legislativo, que afetou o nosso Executivo, tolheu poderes, do Legislativo e do nosso Executivo, através dessa decisão de liberar a prisão em segunda instância. Ele foi e tirou poderes do Executivo, do nosso presidente Bolsonaro, e deu poderes aos governadores e prefeitos, a exemplo do que aconteceu lá, da mesma estratégia nos Estados Unidos, que lá não precisou fazer isso, mas lá eles viram que deu certo, e lá tem voto impresso, e mesmo assim eles conseguiram roubar a situação lá, tá? Lícito ou não, isso não cabe a mim decidir ou julgar o que aconteceu lá. Aconteceu fatos acontecidos que nós não podemos deixar acontecer aqui no Brasil, que fatalmente vão acontecer se nós subestimarmos esse mecanismo, essa organização criminosa nos bastidores do poder, dos poderes constitucionais brasileiros. Então, aceitamos. O nosso executivo principal, afetado por essa última decisão de tirar o poder do nosso executivo central, de interferir quanto à pandemia, o que fazer com a pandemia, os governadores estão tendo e os prefeitos. Por que isso? Porque esses poderes estão ainda na mão da esquerda. Então quem que está governando? É o nosso presidente? É o executivo? Não é. Não é o que nós elegemos e colocamos lá. Não é o representante do povo que está mandando nesse país. É o judiciário, é o STF. E o nosso presidente, o nosso executivo aceitou mais uma vez. Não, mas não vamos revidar isso agora, vamos continuar aceitando. Não é, presidente Bolsonaro? Está chegando a hora, já chegou a hora. Eu acho que não tem mais o que esperar muito não. Porque foram além. Mais uma vez estão esticando a corda, estão testando até onde eles podem ir. Mais uma vez, o STF
com a anulação dos processos do Lula, que foi essa última jogada orquestrada, estratégica, a qual a esquerda vem tramando, orquestrando, desenvolvendo com uma forma pensada, organizada. Nós não estamos vendo isso? Claro que estamos vendo isso. Isso já era previsto que acontecesse. Eles já tentaram isso, fazer com que isso acontecesse em outros momentos, mas não puderam fazer. Retroagiram as suas intenções antes, mas agora executaram. Em meio a uma pandemia, anularam os processos do Lula, e Lula está livre. Para quê? Para se candidatar, já está aí nos palanques da Globo, da mídia. E essa turma de esquerda, pessoal, não vamos ser ingênuos. Continuam avançando através do poder judiciário, um dos poderes que está interferindo diretamente nos poderes seus pares, o legislativo e o executivo. Mais uma vez, na sequência, no outro dia, Gilmar Mendes coloca em votação a suspeição do Moro para acabar definitivamente com a Lava Jato e colocar todos os outros envolvidos livres. Então, tudo que nós lutamos desde 2014, que a esquerda fez com muita competência, com muita estratégia, com muita luta, com muito sacrifício que nós estamos tendo até hoje, sacrifícios de vidas que estão morrendo com essa pandemia, com esse vírus letal que foi introduzido na nossa sociedade, e o que deixa ele mais letal ainda são as ações políticas erradas, mas propositais, para enfraquecer o nosso governo, porque o que nós conseguimos de bom até agora com essa luta toda foi eleger o nosso presidente. No sistema republicano, o nosso presidente tem poder para usar e para defender o povo, que sempre teve, os presidentes de esquerda sempre usaram esses poderes. Mas que engraçado que agora que um presidente de direita eleito legitimamente por nós, pela maioria do povo, não está conseguindo governar, está sendo tolhido, castrado. E nós vamos continuar aceitando isso? Presidente, o senhor vai continuar aceitando isso? Militares, que são o poder moderador, vão continuar aceitando isso? O que está em jogo? O time da questão é agora. Nós temos que reagir agora. O nosso presidente da República, o nosso poder executivo, através dos dispositivos constitucionais, legais, tem que agir agora. Não é depois. Não é porque é medo do Lula, não é isso. O que está em jogo é o nosso futuro. O que está em jogo é o que nós fizemos até agora, o que o povo se sacrificou indo às ruas em massa, em ondas, para eleger, para conseguir destituir os presidentes que lá estavam, como a Dilma. Conseguimos prender o Lula. Tínhamos conseguido prender o Lula, porque foi quando prenderam o Lula que eu me motivei, e que muitos se motivaram em acreditar na justiça nesse país, e acreditar na Lava Jato, no Sérgio Moro, que foi um grande representante, sim, da justiça, até certo ponto. Os desalinhamentos com Bolsonaro são outra situação, é outro caso, tá? Mas ele foi muito competente no que ele fez até onde ele foi. Não vou julgar Moro ou Bolsonaro, são desalinhamentos passivos de uma democracia, posicionamentos que todos têm, que tu de esquerda, que eu respeito, que tem inteligência, que quer o bem do povo, tu de direita, que eu respeito por ser alinhado contigo, tá, pessoal? Mas não vamos julgar, não vamos dizer que esse ou aquele está errado. O que importa é o que o povo indo às ruas conseguiu nesses últimos 6, 7 anos. Estamos no 7º ano. E podemos botar tudo a perder agora, porque nós elegemos um presidente, nós mantivemos a direita no poder aqui na América do Sul, no Brasil, que é o principal país, onde todos os outros estão interligados, aonde os presidentes de esquerda sustentaram, tiraram o dinheiro nosso aqui para mandar para Cuba, para países africanos, para Venezuela, e nós estamos pagando dívidas desse pessoal que está devendo e não pagaram, não honraram seus compromissos, e o Brasil honrou, e no início desse ano tivemos que assumir dívidas desses países, nosso dinheiro. Erros
propositais de governos passados de esquerda. Lula não é inocente. Lula pode estar livre agora, mas por decisões de nem juízes são. Eu acabei descobrindo, porque eu não tinha pesquisado a esse ponto, porque no mínimo eu achava que os ministros do Superior Tribunal Federal eram juízes, mas pelas últimas informações que eu tive, de pessoas ligadas aí a militares inclusive, não são nem juízes, concursados não são. O que podemos esperar desse pessoal, não é mesmo? São advogados tipo Toffoli, advogados que foram advogados do PT, Alexandre. É difícil, né, pessoal? Mas, direto ao ponto, ao timing da questão. Não podemos subestimar as estratégias e as ações da esquerda que está comendo pelas beiradas. E o que está acontecendo? Já tornaram Lula livre, porque eles consideram o Lula um dos únicos capazes de enfrentar Bolsonaro em 2022, e nós não podemos subestimar. Não é questão de Bolsonaro contra Lula, é a questão de um ex-condenado que está sendo protegido pelos seus pares que estão lá no STF, indicados políticos, 11 que não foram, que não têm o mérito de terem sido votados ou escolhidos pelo povo, não tem legitimidade de estar lá, a não ser a legitimidade que vai defender os interesses daqueles governos de esquerda que colocaram eles lá. Esses 11 estão ditando a música e nós estamos dançando no ritmo que eles querem. Estamos fazendo o que eles querem. Devemos ir às ruas agora? Devemos ir em uma hipótese e uma situação para defender as decisões que o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deve de tomar agora, neste momento, para impedir essa escalada da esquerda, esse retorno ilegítimo e injusto que está destruindo e condenando as pessoas que lutaram junto conosco. Moro, Dallagnol e todos os procuradores que condenaram e prenderam muitos na Lava Jato. Não é questão de defender esse ou aquele. Isso é outra situação. Nós temos que defender o que é justo. Eu já falei aqui para vocês o direito natural. Direito natural é aquilo que é justo a olhos vistos, aquilo que é naturalmente certo, correto. E que muitas vezes a lei não contempla isso, porque a lei pode ser mudada. E é isso que nós temos que levar em conta, viu, militares? Viu, Jair Messias Bolsonaro? E a questão não é questão de golpe militar. O momento não exige isso. Não é questão de retomarmos um AI-5. Isso foram outros tempos, outras medidas. Nós temos que inovar. O mundo é outro. Hoje nós temos que tomar medidas tão enérgicas quanto, talvez, um AI-5, mas não um AI-5. Alguma outra coisa que venha a trazer, que venha de encontro aos interesses da maioria da população, da justiça. Artigo 142 pode ser da maneira que ele possa ser interpretado, de acordo com a Constituição, de forma legítima. Porque não precisamos de um golpe militar, não precisamos de uma ação autônoma dos nossos militares. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, comandante supremo das Forças Armadas, está no poder executivo. E cabe a ele, junto com uma junta, com uma comissão que ele pode criar, segundo informações que eu tenho, ele já criou, não é, General Heleno, que foi nomeado aí, presidente, né, de uma comissão republicana aí para tratar desse tipo de assunto. Espero que realmente isso esteja acontecendo, porque é imperativo que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, representando toda a população de forma legítima, que o elegemos e colocamos lá, venha a tomar uma decisão constitucional para barrar a interferência do STF ou quiçá do Congresso Nacional. Seja lá quem for, qual seja o poder que esteja interferindo na vontade da maioria da população, de forma democrática eleita, que elegeu o nosso presidente. Essa é a nossa grande vitória, de
todos esses movimentos que nós fizemos até agora. E só iremos às ruas de forma legítima para defender uma posição assertiva, acertada do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que pode contar com todos nós. Eu sou um que vou levantar novamente a bandeira de defesa do que é justo. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um poder constituído, legítimo, pode sim acionar militares. Existem vários artifícios constitucionais, medidas constitucionais. Está aí, vou citar mais uma vez, citei no vídeo passado, o nosso grande jurista que ajudou a construir, auxiliou na construção da nossa Constituição de 1988, o nosso jurista Ives Gandra, profundo conhecedor, construiu, fez parte do grupo que ajudou a construir a nossa Constituição. Ele sabe muito bem, pode aconselhar muito bem, e o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sabe muito bem o que tem que ser feito. Interferência dos poderes já houve, não uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes mais teremos que sofrer interferência de um poder que não vou dizer que é legítimo. Hoje não, com os ministros que estão lá, não consideram legítimo. Eles não representam a maioria da população, não representam a vontade do povo hoje, que é de direita, por ter eleito um presidente de direita, e quiçá esse sistema de governo republicano presidencialista pode ser a grande diferença, o grande fiel da balança nas Américas, do Norte e Latina e do Sul. Pode fazer a diferença através de um presidente. Claro que em acordo com o legislativo, um legislativo que quer realmente o bem da maioria. E com um judiciário que talvez quisesse, mas já vimos que falhou, já errou. Quantas vezes mais vai ter que errar? E não temos mais tempo, não podemos mais aceitar. Nós estamos com o nosso governo eleito 2019, 2020, 2 anos, onde se iniciou um governo em 2019. 2020 veio o vírus chinês, a arma biológica, que casualmente, se não é arma biológica, isso aí é um milagre divino a favor da esquerda mundial, dos globalistas. Não, então não temos como declarar guerra mundial, né? Não queremos apontar a China como um oponente do Brasil, então não vamos apontar a China, vamos declarar guerra, mas com um inimigo desconhecido. Então, quem lançou esse vírus, o resultado que o vírus está causando no nosso país e causou no mundo, é o que nós temos que enxergar, o caos social e econômico. E contra esse caos social e econômico, devem ser aplicadas medidas emergenciais, medidas de guerra. É isso que nosso presidente tem que fazer. É isso que ele tem, medidas que venham a restaurar a nossa economia, restaurar o equilíbrio social, a nossa harmonia social. E tem que ser agora. Por que tem que ser agora? Porque Lula está livre. Iniciou-se a campanha, nós temos um governo há 2 anos no poder, que não pode fazer grandes coisas. Existem muitos méritos que sim, o nosso presidente Bolsonaro está fazendo na parte executiva, em ações que não são repercutidas na mídia, porque a mídia é esquerdista, que tenta a todo momento derrubar o nosso governo. Isso é visto por todos nós. Até quando nós vamos aceitar isso? Uma mídia que já devia ter sido caçada os direitos dessa mídia, que há muito tempo eu já venho denunciando, que todo mundo já sabe, é uma concessão. Essa concessão é para reportagens que deveriam ser isentas, mas não, eles conduzem como se fossem um quarto poder. Até quando? Bolsonaro, se nós não tivermos uma ação agora orquestrada e levantada essa bandeira por ti, o povo vai junto contigo. Nós vamos à rua. Eu vou ser o primeiro a mobilizar o povo na rua, não agora. Tem que partir de ti que nos representa, e nós precisamos estar juntos, o povo com um dos poderes, o poder executivo, contigo, Bolsonaro, com teus ministros militares, com os deputados que foram eleitos e que querem fazer
a diferença lá. São poucos, mas tem alguns, sim. Não vou citá-los agora aqui, porque eles sabem quem são. Não vem ao caso, tá? Mas deve partir de ti, do Poder Executivo, do nosso presidente, que já tem em mãos, sim, condições, ferramentas, provas angariadas desde 2014 até agora, para que medidas sejam adotadas. Enérgicas, sim. Quais sejam, vocês vão decidir, não é eu que vou dizer. Não é mesmo? Até porque outra das interferências do nosso STF foi prender um deputado eleito. Interviu diretamente no nosso poder legislativo. Estamos aceitando mais essa afronta. Até quando? Ah, não, mas agora o Lula não vai fazer diferença. O Lula é um cachaceiro, o Lula é um bêbado. O Lula pode estar livre que Bolsonaro vai ganhar dele lá em 2022. Subestimem a esquerda, como fez o presidente Trump. Nosso Bolsonaro é uma pessoa humilde. É um presidente, sim, um ser humano, um cidadão como nós todos. Não tem a verba, os recursos que Trump tinha. Não tem um povo culto, estudado, democrata há anos, e lá eles caíram ante o comunismo, caíram. E vocês acham que aqui vai ser diferente? Aqui vai ser fichinha. Vai ser fichinha porque não é Bolsonaro contra Lula, é Bolsonaro contra poderes mundiais, interesses chineses, interesses globalistas, interesses chineses que compraram grande parte dos legisladores aqui dentro do nosso país, que têm empregados nas suas indústrias chinesas como diretores na América Latina, candidatos eleitos ou não aqui no Brasil. Sim, saibam disso. Muitos concorreram e são representantes, diretores de grandes empresas chinesas. A China está sabendo muito bem evoluir nesse terreno para conquistar o mundo de forma, através da economia e depois através da força, sim, porque eles estão instalando bases militares por onde eles passam, por onde eles conquistam, através de governos comprados, corruptos, e que defendem a bandeira e a ideologia igual a que eles têm implantada no seu território. Tá, pessoal? Então, Jair Messias Bolsonaro, o momento de agir é agora. Não podemos subestimar a esquerda, porque tu não vai enfrentar o Lula, tu vai enfrentar todos os poderes mundiais, os poderes midiáticos mundiais e brasileiros. Enfrentar a Globo, sim, e se tu não agir agora, enfrentar os cartéis, enfrentar os traficantes, enfrentar as instituições corrompidas, enfrentar os cabos eleitorais, enfrentar o judiciário. Tudo que tu está enfrentando até agora é fichinha. Tu é um presidente eleito por nós legitimamente e está preso, até agora não conseguiu governar. E tu acha que tu vai conseguir agora com o Lula livre, com essas vitórias que estão tendo o judiciário, o STF, de afrontar todos os poderes? Está tolhendo o teu poder, castrando o poder executivo e dominando e mandando no país? Com auxílio das mídias, da Globo principalmente, e das forças todas que querem isso, vão te derrubar, meu amigo. Não, e não vai bastar o povo ir na rua se sacrificar de novo. Vamos sim para defender aquilo que tu levantares, aquilo que tu decidires em favor do povo aí. Nós vamos para a rua e vamos estar ao teu lado. 57, 60 milhões, 70 milhões de brasileiros vão ir contigo, vão defender o que tu defendesse e o que tu decidires, e que os nossos militares junto contigo, sob o teu comando, vão arcar e vão obedecer. E é isso que nós temos que fazer, porque é agora ou agora. Porque se deixarmos correr solto dentro do poder, dentro do que é justo, dentro do que é legal, dentro da justiça defendida pelo STF de hoje, o que o STF de hoje defende? O que é justo para ele? Então é isso que nós devemos acreditar? É nessa justiça que está aí, defendida pelo STF? Ah, não vamos tomar nenhuma atitude drástica, vamos deixar as instituições que elas têm governabilidade. Isso nós acreditamos até agora, eu acreditei até agora. Nós conseguimos te botar aí no poder, presidente Bolsonaro. Não só tu, tantos outros deputados dentro do legislativo. O momento de agir é agora.
Se nós não agirmos agora, vamos fatalmente. Queira eu estar enganado, mas eu não vou acreditar mais, eu não vou me mobilizar mais, porque nós fomos, mobilizamos, conquistamos, e o que nós conquistamos não está tendo legitimidade, não está tendo condições de nos defender, porque o nosso presidente hoje está aceitando todas as interferências do judiciário, através de petições do legislativo. Então existe a interferência sim do legislativo, que peticiona para o STF, e o STF coloca em pauta e decide a favor dos interesses da esquerda, contrário aos interesses do povo, que é notório. E o pessoal que está aqui me vendo, que está junto comigo, que vai estar impulsionando essa live aqui, que vai estar fazendo chegar ao máximo de pessoas dentro do nosso Brasil, como fez com o meu outro vídeo lá de terça-feira, de segunda-feira, vai fazer e vai mostrar para todos vocês. Então nós estamos enxergando o que está acontecendo. Não tem justificativa de não saber o que está acontecendo e o que tem que ser feito. O que tem que ser feito em nome da justiça. Independente do que é julgado por uma corte que não tem legitimidade mais e que já provou que está legislando em causa própria, interesses que não são do povo. Não são do povo. Bolsonaro, tu não está conseguindo governar. E tu acha que tu vai enfrentar uma campanha que se iniciou ontem, de uma esquerda que vai fazer palco, que já está fazendo teatro, que vai transformar esse teatro numa novela, que vai ter uma locação aí no Palácio, né, do Planalto, onde eles vão levar o julgamento do Lula para Brasília, e vão inocentar, ou vocês têm dúvida disso? Vão transformar o Lula num grande mártir? Ou vocês não viram o discurso que a Globo deu tantos minutos hoje, preciosos, de audiência aberta, na TV aberta, uma TV que devia ser isenta ao dar as notícias? Não deu para ver isso ainda? Então nós estamos lutando contra um mecanismo criminoso, que usa ferramentas criminosas, com políticos criminosos, guerrilheiros, que vão usar de todas as formas, de todos os artifícios, de todas as armas, nacionais, internacionais, legítimas ou ilegítimas, para te derrubar do poder. E o povo só vai ter condições de te defender no momento oportuno, porque se nós perdermos o momento agora, e se tu não agir agora, não teremos outro momento. Porque inclusive tu vai perder credibilidade perante o povo. A mim vai perder, eu acredito em ti, eu tenho o último fio de esperança. Nós chegamos até aqui por eu acreditar de que em algum momento, se houvesse as afrontas que houveram mais de uma vez, dos dois poderes, principalmente do judiciário, que já houveram de forma explícita, e o tempo passou, provas foram angariadas, está tudo aí à vista de todos nós. A esquerda está agindo, ela está fazendo sem medo. Ela testou, recuou, testou, recuou, testou, fez, testou, recuou, testou, fez, e nada de revés veio contra ela. Está na hora da direita, Bolsonaro, de ti, junto, comandando os nossos militares, como comandante supremo, vou falar aqui, não precisamos de uma intervenção militar, precisamos de uma atitude do nosso executivo, do nosso comandante supremo, que o povo colocou no lugar, de forma justa, que temos um vice-general Mourão, junto contigo, generais da ativa e da reserva no teu ministério, que tem que agir, e o momento é esse. Tá bom, pessoal? Compartilhem esse vídeo. O momento é esse. Se não for agora, se nós deixarmos a esquerda correr solta como vem correndo, fatalmente nós vamos perder lá em 2022, e com muitas baixas, com muito sacrifício, mais ainda do que o nosso povo teve, está tendo com vidas agora. Tá, pessoal? O nosso povo não merece isso. Nós não merecemos, eu não mereço, tu não merece, ninguém merece. O povo brasileiro não merece. E nós estamos na mão de um presidente que nós elegemos. E nós estamos contigo, Bolsonaro, e vamos para a rua para defender o que tu vier a fazer, e tem que ser agora, tá bom? Conto com todos,
Vamos compartilhar essa live e vamos estar preparados para ir às ruas sim, defender a nossa população, os nossos militares, o nosso presidente, aqueles que nos defendem e os políticos que estão do nosso lado. Até mais, pessoal. Obrigado.